convidados a participar de um momento de adoração, de celebração, de declararmos então o nosso amor ao Senhor, e isso é algo extraordinário, não é? Nós estamos com o pastor Pedrosa e um grupo da nossa igreja e também outros irmãos de outras igrejas participando ali de um trabalho de evangelismo, um trabalho missionário ali na cidade de Jaguaruana, a base ali em Jaguaruana, mas nos arredores ali também. Mas talvez os irmãos não tenham conhecimento, mas nós há 3 anos atrás iniciamos um projeto de apoio àquela igreja Boas Novas e construímos um centro esportivo lá, não é? Uma família aqui da nossa igreja nos apoiou nesse projeto. Nós chegamos a um investimento bem alto, passamos de R$200 mil o investimento lá. E hoje nós temos lá o centro em que a gente apoia crianças da escola próxima ali, com parte esportiva, com reforço escolar. E isso foi em resposta ao Ministério Público. O Ministério Público pediu para que as igrejas se envolvessem ali pelo número altíssimo de crianças que estavam caídas pelas ruas, envolvidas embriagadas. O álcool, né? Crianças de 9, 10, 11 anos, e essas crianças estavam caídas pelas ruas. E aí esse foi o desafio. E surge então ali esse projeto de acolhimento, de apoio, de reforço escolar. Então ontem 26, o aniversário de 3 anos desse projeto, ali na verdade uma vila próxima a Jaguaruana chamada Curralinho dos Patos. Então ali é o centro esportivo. E nós temos também um trabalho que cresceu numa comunidade chamada Lagoa da Salsa, que também fica a uns 10 quilômetros ali de Jaguaruana, quando ali nós construímos ou perfuramos um poço semi-artesiano, e a nossa igreja participou desse desafio missionário de apoio ali, outras igrejas foram também envolvidas, mas enfim, coisas que a gente pode testemunhar aí, né, de um envolvimento da igreja, da PIBA, na realização de missões. Então, se você está chegando por aqui, saiba que realmente você está matriculado também na Escola da Fé, de participar desses projetos que vão chegando para a gente. E é muito interessante que esse tema, Viva com Paixão, ele foi definido o ano passado. E quem definiu o tema, na verdade, foi o Espírito Santo, porque hoje nós estamos vivendo aí essa realidade praticada pelas igrejas batistas no acolhimento de muitos refugiados que têm vindo aqui para o Brasil, lá da Ucrânia, e também dando apoio aos refugiados que estão lá na Polônia, não é? Então esse tema aí veio, não, é uma cristocidência, né? Cristocidência, né? É Cristo conduzindo, né? E aí a gente pode ver a mão de Deus conduzindo a história, né? Só para que a gente possa, como igreja, se alegrar e orar em gratidão a Deus. Queridos, o texto está aí, João capítulo 4, os versos 46 a 54. Nós caminhamos domingo passado no primeiro sinal de Jesus registrado no Evangelho de João. E é interessante que João usa a palavra sinais e não milagres. João tem o cuidado de usar a palavra sinais ao invés de milagres, como fazem os outros evangelistas, para designar aí os atos sobrenaturais de Jesus. São 7 sinais que estão registrados por João no Evangelho e, na verdade, João quer destacar o poder de Deus, o poder através da obra de Cristo em favor dos homens e revelar a natureza de Cristo. Jesus Cristo é Deus, né? Ele é o Verbo que se fez carne. Então João tem o cuidado de nos ensinar, de trabalhar com a gente, mostrando Jesus como Deus, que nós reverenciamos, cultuamos e adoramos
o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, não é? E esses testemunhos, esses sinais, eles dão testemunho da obra e da missão que Jesus Cristo veio realizar para revelar Deus ao homem e revelar ao nosso coração, não é? Então ele usa a palavra sinais. No grego, semeion, significa que o sinal indica algo maior. A gente não pode ficar parado no sinal, porque há algo muito maior ainda à frente. Porque há algumas pessoas que elas estão extasiadas com os sinais, com os milagres, e correm o risco de perderem o melhor, que é conhecer a Jesus. Então essa placa aí diz assim, a 500 metros, um posto de combustível, restaurante mecânico. Se você chegar nessa placa, você não chegou a lugar nenhum. Você vai ficar parado ali perto dessa placa e você vai dizer, puxa vida, chegamos aqui nessa placa, nesse sinal. Que legal, falta 500 metros para a gente chegar lá, mas não chegamos. Então quando eu e você estamos focados nos milagres e nós buscamos a Jesus pelos milagres, nós não experimentamos o Cristo Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós ficamos contando que nós temos sinais, nós temos milagres, nós temos coisas extraordinárias que Deus está fazendo na nossa vida. Mas há muita gente que tem testemunhos de milagres, de sinais e de coisas extraordinárias que ainda não entregaram o coração a Jesus. E que muito provavelmente caminham a passos largos para o inferno, mesmo tendo testemunho de milagres. Entende isso? Não? Capite? Ou capite? Então, essa palavra que João usa é algo extraordinário. Presta atenção que há algo maior por acontecer. Tem alguma coisa que ainda vocês precisam entender. É isso que João está dizendo. Agora veja o que ele diz no capítulo 20, verso 30 e 31. É lógico que Jesus não fez apenas 7 milagres. João destaca 7 sinais, mas fez muito mais. E ele próprio diz aqui no capítulo 20, 30 e 31, ele diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Por que estão registrados esses sinais? Para que a gente entenda a obra que Cristo realizou na cruz para nos salvar. E para que quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós tenhamos vida em seu nome. Como eu disse, o primeiro sinal, domingo passado, é a transformação da água em vinho, no capítulo 2, verso de 1 a 11. Então ali João diz que Jesus nos ensina que Jesus é o Senhor da perfeição. Tudo que ele faz é perfeito, tudo que ele faz é completo. Por mais que você esteja muito bem intencionada ou intencionado em relação ao seu casamento, aos seus filhos, ao seu projeto de vida, Jesus está muito, muito mais interessado em te abençoar nessa caminhada, neste projeto. Não existe ninguém melhor para cuidar dos seus filhos do que Jesus. Às vezes a gente acha que somos nós. Não, eu vou cuidar, eu sei cuidar. Mas a gente deveria aprender e entregar a Jesus o controle da nossa vida e as experiências da nossa existência. O segundo sinal, que é esse, é a cura do oficial romano, capítulo 4, 46 a 54. E aqui João quer destacar que Jesus, Deus, é o Senhor do tempo e do espaço. Não há limite para Deus. Deus está em todos os lugares e ocupa todos os lugares. Então esse é o segundo sinal realizado em Caná da Galileia. Mas esse milagre acontece em Cafarnaum.
O centurião está aqui na Galileia e o filho dele está a 35 quilômetros de distância. Jesus libera a palavra de cura aqui, mas a 35 quilômetros de distância acontece a cura. Fantástico esse texto. Você está com a Bíblia aberta aí? Ou acesse aí no seu smartphone, ou no seu tablet, em algum lugar aí. Se você tem alguém perto de você sem Bíblia, ajude essa pessoa a ler com você aí, para que a gente possa caminhar aqui nessa palavra aqui, ok? Verso 41 e 46. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Galileia, Cafarnaum, Jerusalém. Jesus, diz João, está lá na Judéia, na região ali onde ficava Jerusalém. Galileia ficava ao norte. Galileia era o lugar assim das pessoas menos favorecidas, de pessoas mais pobres, pessoas mais humildes. Jesus estava também na Judéia, lá em Jerusalém, e lá Jesus discutia teologia, ensinava a respeito de Deus. Aqui na Galileia, ele é o operador de milagres, ele faz muitos milagres, muitos sinais, ele está ali cuidando das pessoas e atendendo às necessidades das pessoas. Então Jesus se dirige aos galileus, sabendo que o receberiam como alguém que fazia milagres, mas não como o Messias prometido. Diz o texto sagrado que há uma festa quando Jesus chega lá na Galileia, e eles estão todos felizes porque Jesus chegou. Mas a alegria deles estava restrita ao fato de que Jesus poderia continuar fazendo milagres lá, como ele havia feito também em Jerusalém, como ele tinha o poder para realizar. Então a motivação do coração ali dos galileus era por causa do milagre. Eles estavam interessados de que Jesus Cristo ia fazer milagres ali, alguma coisa ia acontecer. Depois de ter pregado 2 dias em Samaria, Jesus está indo para a Galileia. Lá em Samaria ele encontra com a mulher samaritana, no capítulo 4. E o João faz questão de dizer que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Na verdade tinha um outro caminho que normalmente era feito, mas quando João destaca que era necessário, Jesus muda a rota dele para encontrar aquela mulher. Jesus deixa as multidões e vai ao encontro de uma pessoa, vai conversar com aquela mulher. É fantástico este amor de Jesus e essa obra que Jesus realiza por mim, por você e na vida das pessoas. Então, quando Jesus retorna para a Galileia, o que ele encontra lá? Um ambiente receptivo, em função da possibilidade deles viverem ali, testemunharem ali os sinais, os milagres de Jesus. Mas Galileia era o lugar onde Jesus nasceu, cresceu e viveu. E o que Jesus Cristo nos conta? Veja aí no capítulo 40, no verso 44. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. O que Jesus está dizendo para mim e para você? Ele era rejeitado naquela região como o Filho de Deus. Ele era conhecido naquela região como o filho do carpinteiro. As pessoas o conheciam lá como aquele que era filho do pai assalariado. A profissão dele era de carpinteiro. E agora, ele está dizendo que ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do mundo. E as pessoas começavam a zombar dele.
Diz o texto sagrado que Jesus não opera sinais, muitos sinais em Nazaré, onde ele foi criado, porque as pessoas não tinham fé, que ele era o que ele dizia que era. Mas por que Jesus volta para lá? Para um lugar onde ele não era bem-vindo. Você já se sentiu assim? Você ir a um lugar onde você não é bem-vindo? As pessoas olham para você assim, ixi, voltou o cara, os crentes aí, ó. Vem de novo aí, o que será, né? Poxa, essa pessoa, não é? Jesus volta para um lugar onde ele não é bem-vindo, não é recebido como o Filho de Deus, como o próprio Deus. Por que Jesus volta? Jesus volta porque ele quer nos ensinar, e João registra isso, que tem algumas pessoas que é difícil aceitar o Evangelho. Tem um pessoal que tem coração de ferro. Ele frequenta os ambientes, ele ouve a palavra, ele vê testemunhos, ele pede oração, ele não sei o que, mas ele não aceita a Jesus como seu Salvador, não aceita. Ele rejeita a possibilidade de realmente ser identificado como um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Ele tem medo disso. Ele tem medo disso. Ele não aceita isso. Outros vão demorar muito tempo, mas muito tempo, para ouvir a mensagem e tomar uma decisão. Tem gente que ora pela conversão do marido, do filho, não sei de quem, 30 anos. Já ouviu isso, não? 30 anos, 40 anos, 50. Tem gente que só aceita Jesus no leito da morte. O cara está sentindo o cheiro de enxofre. E a família diz assim: pastor, vai lá. Vai lá, pastor. Quem sabe? Vamos lá. E faz o convite, e convida a aceitar a Jesus. A pessoa está para lá de Bagdá e toma uma decisão. Tem gente que vai encruar, não vai para um lado nem vai para o outro. Mas eu e você, segundo o ensino aqui da palavra, não sabemos quantos serão salvos, nós não sabemos. O que nos compete fazer é continuar buscando aqueles, é continuar indo ao encontro daqueles, é continuar convidando as pessoas a tomarem essa decisão, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Porque Jesus Cristo, Ele nos ensina aqui que Ele coloca em segundo plano a realidade da rejeição. Jesus não está nem aí. Jesus, vocês não gostam de mim, mas eu gosto de vocês. Vocês ficam me escarnecendo, mas eu vou voltar aqui e vou continuar testemunhando e vou continuar falando. Porque, irmão, só existe um plano, só existe uma possibilidade. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E o privilégio é nosso de compartilharmos e de sofrermos, testemunhando o Evangelho da graça de Cristo. Eu já contei aqui a experiência de um pastor que foi meu professor no seminário, e ele tinha umas pedras, essas pedras de linha, de estrada de ferro, lá no gabinete dele, umas 5 pedras ali, e ele, sempre que alguém perguntava, ele falava assim: foi uma vez que nós fomos à Aparecida do Norte pregar o Evangelho, e o padre incentivou lá um pessoal a tacar pedra na gente. E num desses que foi com o bolso cheio de pedra para tacar nos crentes lá, aceitou a Cristo.
explodiu no coração dele a graça de Deus, o Evangelho, e ele foi à frente e entregou as pedras às mãos do pastor. Esse pastor guardava essas pedras como testemunho. Essa semana eu fui procurado por alguém muito especial aqui da nossa igreja. Eu vou me reservar de não dizer o nome dele, mas é uma pessoa que depois vocês vão conhecer. Mas ele veio me falar que durante anos ele está evangelizando o irmão dele. Anos. E essa pessoa começou a acompanhar os nossos cultos aqui. E a surpresa desse irmão foi que essa pessoa, o irmão dele, disse: olha, eu quero me batizar, mas eu quero me batizar lá na igreja batista. E quero que o pastor Rubens me batize. Eu estou dentro. Logo vocês vão conhecer. Quem é que não teve aqui ou não tem dificuldade de testemunhar a sua fé junto aos seus? Quem aqui não sofreu algum tipo de bullying por testemunhar a sua fé? Quem? E é o próprio Senhor Jesus Cristo que diz assim: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. Por que a gente gosta de evangelizar fora do nosso ambiente de convivência? Porque ninguém nos conhece, é maravilhoso, cara. Vai evangelizar sua família, vai evangelizar sua rua, chama os seus vizinhos lá. Evangelizar fora é maravilhoso. Todo mundo é missionário fora. Mas testemunhar dentro de casa, Verso 47 e 48, vamos lá. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e lhe pediu que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Então um oficial, um centurião, um cara do alto escalão, o cara comanda um grupo de soldados, que são soldados treinados, são soldados preparados, é a elite, esse cara é o comandante dessa elite aí. Ele vai até Jesus e o pedido dele é em favor do seu filho, não é? O filho dele que estava em Cafarnaum. E ele vai até Jesus ali na Galileia, em Caná da Galileia, e ele está ali, e quando ele ouve falar de Jesus, ele vai até Jesus e pediu que fosse curar o seu filho. E ele diz assim: meu filho está morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais, prodígios, de modo nenhum crerão. Algum momento que você está ouvindo Jesus, e Jesus ele está, parece que desconectado com a realidade, não é? Porque ele está não respondendo diretamente ao centurião, mas ele está falando às pessoas que estavam ali junto dele. Então ele está dizendo assim: olha o que Jesus Cristo afirma aqui, que as manifestações da graça, os sinais de Deus são muitos. E eu e você temos muitos sinais, temos muitas respostas de Deus às nossas orações. Mas presta atenção nisso: esses sinais, esses milagres, eles são insuficientes para nos manter no caminho da fé. Porque se nós realmente não experimentarmos a fé verdadeira no caráter imutável de Deus, a gente vai viver de milagre em milagre. Aí essa igreja aqui, tem milagres aqui nessa igreja? Tem. Eu preciso de uma igreja que opere milagres, né? Aí você vai para uma outra igreja, porque aqui de repente não está muito forte as orações aqui, não está não, eu já tenho orado aqui, eu vou para uma outra igreja. Eu acho que lá tem mais milagres, tem mais. Então você vai ficar de um lado para o outro, de um lado para o outro, porque você diz assim: estou em busca de milagres.
Eu estou em busca de milagre. Minha vida, as minhas situações, os meus problemas, eu preciso de uma intervenção. Se você vive assim, nenhum milagre é suficiente na sua vida, porque você vai viver eternamente buscando sinais e prodígios e maravilhas de Deus, mas nunca você sairá do jardim da infância. Você vai continuar ali no jardim da infância. Você não cresce como um homem e uma mulher de Deus no conhecimento de Deus. Os judeus, eles queriam ver para depois crer. Eles queriam ver, bom, eu quero ver, depois eu creio. Mas não pela palavra ou pelo testemunho de Jesus, e sim pelos milagres, a busca de milagres. Então Jesus sabe que uma fé assim é uma fé vacilante. É uma fé vacilante. Estou para lá agora, estou indo para lá agora. Não, agora estou indo para cá, agora eu vou para cá. Conhece gente assim? Tem a hora do milagre, tem a igreja do milagre, tem o pastor do milagre, tem tudo, né? Me faz lembrar um pastor que alguém disse para ele assim: você tem o dom da revelação, fala um pouquinho a respeito da minha vida. Aí o pastor disse: você ora pouco, você lê pouco a Bíblia e você não tem compromisso com Deus. E a pessoa assim, realmente uma revelação especial. Não, essa é a média, ou é a realidade na vida de quase todos. Ora pouco, lê pouco, tem muito pouca constância na obra do Senhor. Uma hora está animado, outra hora não está animado. Uma hora vai ganhar Americana para Cristo, outra hora, cara, cadê você? Cadê você? Jesus sabia que essas pessoas têm uma fé vacilante, uma fé superficial. E não é essa fé que Jesus quer ver em nós, irmãos. Cafarnaum, como eu disse, ficava a cerca de 35 quilômetros de Caná. O centurião, ele liderava uma tropa de elite, não é? Sob o comando de 100 homens, altamente preparados e treinados para tudo, dispostos a tudo. Agora, esse camarada era um oficial de Herodes, do rei Herodes. E quando ele vai procurar Jesus publicamente, ele está se expondo publicamente às consequências e às punições que poderiam vir sobre ele, porque Herodes não gostava de Jesus. E esse cara é sanguinário, porque foi ele que mandou decolar João Batista, cara. Rapaz, isso aqui é chumbo grosso. Não está lidando assim com um camarada que, você foi lá falar com Jesus, poxa vida, hein? Nossa, mas por que você foi falar lá com Jesus? Jesus é uma boa pessoa, eu gosto dele. Não, esse camarada aqui podia, o centurião, perder a cabeça numa boa. Herodes não brincava em serviço, não tinha esse negócio assim, não dava degolar. Verso 49 e 52. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá e o seu filho vai viver. O homem creu. Presta atenção nessa palavra. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, a 13h, a febre o deixou. Ontem, a 13h. A primeira lição, irmãos, na escola da fé, quando nós nos matriculamos na escola da fé, é que nós precisamos abrir mão do nosso jeito de viver, de pensar, de resolver as questões e de aceitar o método de Deus para as nossas vidas.
nós precisamos crer que o Senhor tem o controle de todas as coisas e Ele, pela sua palavra, somente pela sua palavra, tem o poder de curar, de restaurar, de libertar. A palavra de Jesus foi Senhor. A palavra dele para Jesus foi: Senhor, venha antes que meu filho morra. Verso 48. Ao que Jesus reagiu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra e partiu. Jesus falou que o filho dele estava curado. E aquele homem creu nas palavras de Jesus. A palavra de Jesus foi suficiente. Jesus é a palavra que cura. E por que João destaca isso? Porque lá no início do seu evangelho ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, a palavra era Deus. Tudo foi criado por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ora, Jesus criou todas as coisas pela palavra. É a mesma palavra que no princípio do mundo transformou o vazio do cosmos, criou e transformou tudo. O que a gente pode ver, veio a existir do que não existia. Esse banco que você está sentado, essa árvore que foi cortada para fazer esse banco, veio a existir pela palavra de Deus. Olha o que o escritor da carta aos Hebreus, ele diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é invisível, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O escritor da carta aos Hebreus está dizendo que o mundo invisível, aquele que a gente não consegue ver, é maior do que o mundo que a gente consegue ver. Por isso que ele diz assim: é pela tua palavra, é uma palavra, é apenas a tua palavra. Existe hoje, irmãos, tecnologia para resgatar sons no universo. Então presta atenção nisso. O que você fala, esse som está no universo, está solto, mas ele pode ser resgatado. Por isso que você e eu precisamos tomar cuidado com o que é que a gente fala, porque em algum momento as nossas palavras testemunharão contra nós. Agora tem o WhatsApp também que testemunhará contra nós. Então a gente está numa linha de fogo. O WhatsApp vai ser usado. Você falou isso. Não falei. Falou, está aqui. Sua voz, essa aqui é a sua voz. Então tudo que veio a existir, tudo que nós podemos ver, veio a existir do que não existia. E essa fé é uma fé extraordinária, porque o centurião crê, o centurião toma essa decisão. Presta atenção, irmãos, essa questão de fé é muito interessante, porque às vezes eu e você estamos esperando assim uma coisa extraordinária, um mover de Deus, alguma coisa que vai acontecer. De repente é uma palavra que nós ouvimos, ou uma direção que nós temos da palavra, e o que eu e você temos que fazer? Viver o que nós já sabemos. A gente está em busca de novas revelações, mas a gente não pratica o que a gente já sabe. A gente deveria praticar o que a gente sabe. Quando Pedro está ali no capítulo 5 de Lucas,
Depois de uma noite de pescaria, Pedro está lavando as redes, uma frustração danada, porque não pegou nada a noite toda. Aparece Jesus, monta no barco dele e fala, me leva para lá. Jesus chega e entra no seu carro e fala assim, me leva para lá. Você fala, poxa, mas como não, me leva para lá. E aí vai Jesus e Pedro. Mas é muito interessante que Jesus tem uma ordem dada, dá uma ordem a Pedro, dizendo, lancem a rede. Lancem a rede, mas nós pescamos a noite toda, nós já fizemos tudo que nós podíamos fazer, nós já nos esforçamos, lancem a rede. Então eu e você precisamos entender que essas ordens dadas pelo Senhor, elas são muito simples, mas nós as ignoramos. Veja o que diz o verso 53 e 54. Por isso, com isso o pai reconheceu que aquela era precisamente, olha, presta atenção nessa palavra, precisamente. Era mais ou menos 1h da tarde, eu acho que era mais ou menos isso. O texto sagrado, João é caprichoso em dizer assim, precisamente a 1h, a hora em que Jesus tinha dito a ele, o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galileia. Então a segunda lição na escola da fé verdadeira, da fé bíblica, é que eu e você não precisamos ser persuasivos nas nossas palavras. Eu e você não precisamos estar alardeando a nossa santidade ou a nossa religiosidade. Nós nos chegamos a Jesus em oração e humildemente nós dizemos assim, Senhor, venha antes que o meu filho morra. Ele nem tinha algo para dizer sobre a sua religiosidade, porque ele não era praticante da religião judaica. Ele era um gentio. Não tinha nada para declarar, ele não tinha nada para dizer, mas ele vai até Jesus e ele diz, Senhor, me socorre, meu filho está morrendo. É interessante, irmãos, perceber que em algumas ocasiões Deus propõe passos que precisam ser obedecidos para que a cura, para que o milagre aconteça. Porque na verdade a cura, ela não está no método em si, mas na confiança, na fé colocada na palavra que cura, Jesus. Então não é o método, porque há uma ação simultânea acontecendo aqui. Quem que retarda os processos de cura? Somos nós mesmos. Ficamos procrastinando, ficamos adiando, ficamos buscando entender essa dinâmica da ação de Deus, e nós muitas vezes nos colocamos assim, será que você acha que, nossa, tem um negócio aí, mas eu não sei não, né? Porque há uma ação simultânea. Na nossa ação de crer, de nos colocarmos a caminho, de obedecermos, Deus se levanta diante de nós e Ele manifesta o seu poder. É uma ação simultânea. Olha o que diz Isaías 64:4. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha em nosso favor. Quando nós nos colocamos nas mãos dEle, quando nós nos dispomos a obedecer, quando nós realmente cremos que essa palavra é a palavra que criou e que cria todas as coisas. Irmãos, João, ele disse que o milagre em Caná foi o primeiro, a água transformada em vinho. E ele agora está dizendo que esse é o segundo milagre. No primeiro, Jesus é o Senhor
da qualidade das coisas extraordinárias reservadas para nós. E você se lembra que naquele milagre narrado por João, é necessário que aqueles homens encham aquelas talhas de água e encham até a boca para transbordar. Está faltando vinho, Jesus manda encher de água as talhas. Mas vai dar água agora para o povo? Agora vai dar água? Não, é para encher de água. E o milagre acontece na obediência daqueles que não sabiam nem explicar o que aconteceu. Como é que aconteceu? Não sei não, cara. Fomos lá buscar água lá, quando a gente voltou aqui, deu aí, o cara disse que o vinho aqui é melhor. Mas como é que explica isso? Não sei explicar não. Mas aqui nesse texto, Jesus está sendo apresentado como o Senhor do tempo e do espaço, mostrando que não há distância. Mais do que isso, mostrando a sua glória, porque os milagres, os testemunhos, os sinais que estão revelados aqui, eles são revelados para mostrar a glória de Deus. Jesus está revelando a glória de Deus. Então nós não devemos contar sobre o milagre, nós devemos contar que o que nós estamos vivendo e as manifestações do poder de Deus na nossa vida devem ser todas atribuídas a Deus e nós devemos glorificar a Deus. Não somos nós, mas é a glória de Deus. Interessante que quando a gente passa por uma experiência de um milagre, de algo extraordinário, a gente fica falando da gente. A gente fica contando a respeito de nós mesmos. Quando nós vivemos, olha, esse milagre aconteceu, mas a glória, a honra, o louvor é o nome do Senhor, porque é sempre a manifestação da sua glória. Então, um garoto foi curado a 35 quilômetros de distância. Então ele é o Senhor do tempo, ele é o Senhor do espaço. E aí, você pode estar se sentindo sozinho. Você em casa pode estar se sentindo sozinho na sua dor, na sua angústia, nos seus medos. Mas o texto sagrado nos autoriza a dizer que Deus tem um compromisso formado com a misericórdia e com a graça. E como é que Deus age nas nossas vidas, irmãos? Quando nós lemos a palavra, Ele age quando eu e você clamamos a misericórdia e a compaixão dEle, que sejam manifestas na nossa vida. Invocamos a intervenção de Deus na história. Invocamos a presença de Deus em meio às lutas que nós estamos enfrentando. Você está lutando, você está enfrentando, você está correndo, você foi ao médico, você já fez isso, você já fez aquilo outro, já mandaram você para lá, já mandaram você para cá. Pare, dobre os seus joelhos e diga: Senhor, intervém com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia na minha vida. Agora presta atenção, irmãos, não é necessário ir a Jerusalém, não. Também não é necessário ser batizado no Rio Jordão, não. Também não é necessário comprar um vidro de óleo do Monte das Oliveiras, não. Também não é necessário tomar um copo de água do Rio Jordão, se isso for possível. Porque muito provavelmente você vai contrair alguma doença. Não. Não é necessário. Jesus, o Senhor não pode me dar um pedaço da sua roupa? Jesus, me dá um pedaço de alguma coisa aí, sei lá. Eu levo para casa e aí o meu filho, não é necessário. Apenas a palavra, apenas uma palavra. Apenas uma ordem dada por Jesus. Apenas uma ordem.
Diga somente uma palavra, Senhor. Só uma palavra. Meu filho vai ser curado. Uma palavra. Uma palavra. Assim como o Senhor criou todas as coisas pela palavra, o Senhor pode dar ordem. O Senhor pode dar comando. E essa história muda. Eu quero encerrar esse culto cantando um cântico antigo,